Bom, agora nós vamos para o Solid Edge, onde, como a gente vai fazer um modelamento em contexto, eu vou abrir um conjunto, que é o nosso carro cortador de grama. Então, como vocês podem ver aqui, esse é o modelo no qual a gente vai trabalhar. Tá? Nós vamos trabalhar numa região bem específica, onde a gente vai criar uma chapa metálica para fazer a proteção dessa polia. Só um pouquinho aqui antes, eu vou alterar o background aqui para ficar um pouco mais agradável, não ficar esse fundo branco. Ok? Então, focando novamente na nossa região, vamos filtrar somente aquela área onde a gente precisa trabalhar e iniciar o nosso modelamento. Aqui, a gente já tem a nossa área específica, onde a gente vai fazer esse modelamento em contexto. Tá? Vamos acessar aqui a nossa área. Então aqui nós temos nosso produto. Vamos visualizar ele, modelar ele juntamente ao assembly. E nós vamos criar aqui a nossa primeira aba, usando as referências da própria montagem, mostrando a vantagem de se trabalhar no contexto do assembly. Então vou criar essa minha primeira aba, que vai ficar na parte superior dessa polia. A gente pode ver aqui um tamanho em específico para a gente colocar. Vamos colocar aqui 190, 200 e 0 e criar a nossa primeira aba. Nessa primeira parede, basta clicar aqui na região, clicou na seta, aqui usando a tecnologia Synchronous, ele já nos dá a espessura, confirma e a gente criou a nossa primeira aba. A gente pode mudar as propriedades, onde a gente pode ver aqui do material, e a gente pode mudar também as propriedades da chapa, onde a gente já tem aqui algumas pré-definidas, onde a gente pode verificar aqui a espessura do material, o raio, o fator neutro dessa chapa. E quando eu confirmar, vocês podem ver aqui que ele já muda e já aplica já para o modelo. E dando continuidade, agora a gente vai criar 3 abas. Eu vou criar as 3 de uma vez, onde basta selecioná-las. Vou clicar aqui na minha seta. Como vocês podem ver, eu posso já criar para cima, para baixo. E vou indicar aqui um ponto de referência do próprio assembly para que ela encoste ali na minha parte inferior. Feito isso, vou trazer ela aqui para minha frente, vou esconder o resto do modelo e vou alterar a distância entre essas chapas, mesmo depois de já ter criado ali o nosso retângulo. Então, usando aqui uma das nossas ferramentas, vou colocar a dimensão desejada, como vocês podem ver, e eu fico livre para fazer a alteração dessa distância. Eu vou falar que eu quero aqui simetricamente e posso alterar ela para os meus dois lados. Como vocês podem ver, o perfil ali atrás da chapa acompanha. E também posso fazer isso da mesma forma internamente, que é realmente a dimensão que a gente quer controlar. Vou colocar aqui um valor específico de 200 milímetros e vou confirmar. Vou esconder aqui, vou trazer o meu produto de volta, para a gente continuar trabalhando e visualizando a montagem. E vamos resolver agora o problema dessa interferência aqui. Vamos criar um desvio dessa parede. Então, simplesmente aqui, criando uma linha ali na lateral, já direto no modelo, no assembly. Cliquei nele ali e vocês podem ver aqui que eu já criei o desvio da minha chapa. Vamos deixar aqui aproximadamente 30 milímetros, depois a gente verifica essa distância corretamente, uma medida precisa. E agora, continua dando interferência, então vamos rotacionar essa aba para que a gente elimine também aquela interferência do modelo. Então aqui vamos colocar uma dimensão de 35 graus e resolvido nosso problema de interferência. Atrás ali ele ficou com uma abertura, aqui vocês podem ver que ele está dando uma interferência que a gente vai resolver aí mais pra frente, Então agora, para fechar essa aba aqui,
Vamos criar mais uma nova dobra, né? Onde eu clico ali onde eu quero criar a dobra. E aqui eu vou criar ela com qualquer tamanho, porque depois eu vou especificar o tamanho dela corretamente. E eu quero que ela fique alinhada com a minha outra parede. Eu posso usar aqui a tecnologia Synchronous, né, para fazer a dobra dessa parede, como eu também posso usar uma dimensão, né? Aqui nesse caso eu vou falar que eu quero que essas faces fiquem coplanares, né? Então elas já ficam alinhadas. Eu posso alterar o tamanho dessa aba da maneira que eu achar melhor, né? Mas aqui vamos controlar por dimensão, por valores. Então aqui, né, eu vou pedir para alterar o lado da aba menor. E vamos colocar aqui em específico 1 milímetro. Né, assim a gente tem um controle maior dessa aba. Ok, dando continuidade, vocês podem ver que nós temos aqui 2 pontos de fixação. E vamos criar as abas aqui para poder fixar essa peça na montagem, né? Então, selecionando ali as 2 abas e puxando aqui, eu posso pegar uma referência no próprio assembly ou eu posso digitar uma distância. Aqui 28 milímetros. Opa, não foi. Bom, então eu posso aumentar aqui com o próprio Synchronous, né? Essa é a vantagem, a facilidade. Eu posso clicar e arrastar aqui, né, até onde eu não encontro interferência. Posso usar valores exatos também e fazer a mesma coisa do outro lado. Eu posso aumentar aqui essa aba, mas ela vai ficar muito grande. Então acho que esse não é o caminho. Então vamos fazer diferente. Vamos colocar aqui uma medida em específico, né, e que não possa ser alterada nessa aba. Para depois, vamos colocar aqui 32 milímetros. Falar que ela não pode ser alterada. E agora a gente vai rotacionar essa dobra para que essa aba inferior deslize até o meu ponto de fixação. E olha só que interessante, quando eu rotaciono ela, a minha outra chapa ali na lateral, ela acompanha. Ó, aqueles 32 milímetros não mudam. Vamos colocar aqui, ó, 18 graus. E pronto, feito. Né? O tamanho da minha chapa ali lateral acompanhou, os 32 milímetros não foi alterado. Né? E agora a gente tem a nossa dobra de fixação. A gente agora, obviamente, precisa fazer o furo nessa chapa, né, para fazer a passagem do parafuso. Para isso eu vou usar o próprio perfil do parafuso, onde eu vou falar que eu quero projetar ele ali na minha parede com offset, né, para que ele não passe com interferência, né. Então eu vou falar que eu quero projetar com uma distância de 0,5 milímetro e pode ser para dentro ou para fora. A gente confirma aqui para o lado de fora e vamos fazer a mesma coisa do outro lado. 0,5 milímetro para o lado de fora. Bom, deixa eu esconder agora, né, a minha montagem, ficar só com a minha peça para facilitar a visualização e falar que eu quero criar os furos nesses diâmetros, né, nesses círculos que nós criamos. Então é só selecionar, clicar na seta para baixo e, como vocês podem ver, o furo está feito. Bom, ali ó, ficou um pedaço da chapa, né, que não acompanha aquele perfil lateral, mas eu quero que acompanhe. Então, da mesma forma que eu fiz aquela aba coplanar, eu vou fazer nessa lateral da chapa aqui coplanar também. Vou falar que eu quero selecionar ela e essa daqui, e ela respeita essa condição de colinearidade. E tá aí, tá feito. Bom, trazer meu conjunto de volta. Vamos voltar aqui e rotacionar para a minha parte da frente novamente, onde nós vamos alterar aqui a medição dessa altura, dessas chapas aqui que estão paralelas, né? Então, eu vou falar para ele que eu quero controlar essa distância aqui. Antes a gente só tinha criado a linha, né? Agora eu vou falar que eu quero uma distância em específico. Como vocês podem ver, eu posso alterar a distância tanto da chapa superior para cima ou para baixo, como a distância da chapa inferior para cima ou para baixo. Né? Então só aqui
acertando os valores, vamos colocar aqui aproximadamente 45 milímetros, e vocês vão ver aqui que gerou uma nova interferência, né? Mas tudo bem, não tem problema, porque a gente vai resolver essa interferência também. Então deixa eu confirmar. Ok, criado. Como vocês podem ver ali também, a chapa ali ela ficou com um tamanho diferente. Vamos alinhar a altura dessa chapa, né? Eu posso, só aqui usando o síncronos, dar um ponto de referência, né? E ele já alinha essa chapa para mim dos dois tamanhos. Nós temos ali um outro problema de interferência na parte de cima, e vamos resolvê-lo criando um estampo nessa parte superior dessa peça. Aqui eu vou criar um círculo, o tamanho agora não importa. Então, utilizando aqui uma funcionalidade de estampo, vou aqui, ó, 3 milímetros, eu posso setar se eu quero com os raios, o ângulo de saída, né, necessário, e elimino aqui a nossa primeira interferência que a gente tinha no modelo, né, criando aqui uma estampagem nessa peça. E agora a gente precisa resolver essa segunda interferência aqui, né? Então vamos rotacionar essa aba para que essa interferência seja eliminada, né? Então aqui, facilmente usando o síncronos do Solid Edge, a gente consegue rotacionar essa aba. Opa! Aí pronto, a gente consegue rotacionar essa aba para que a interferência seja eliminada. Vamos colocar aqui uma medição específica de 30 graus, né, um valor específico. E agora vamos dar continuidade. Vamos lá, nós temos essa aba que ela é muito longa. Então, como eu não quero usar 2 parafusos de fixação, eu vou rotacionar essa face também para que ela fique menor. Né, ela vai ficar menor, eliminando que eu precise de 2 parafusos de fixação. Vou ficar com apenas um parafuso, né, de fixação. Aqui o valor agora não importa, né, por quê? Quando a gente fez essa rotação, ele criou um bico ali, né, e esse bico não é desejável. Então vamos criar um corte, vamos fazer um corte nessa chapa, recortar, né, usando esse plano aqui de referência, e isso vai eliminar esse nosso bico indesejável do nosso modelo, né. Então, simplesmente selecionando aqui no perfil e selecionando a seta, ele já entende que eu quero fazer um corte no meu modelo. Então apenas confirmo e crio o corte, como vocês podem ver. Aqui, ó, esse estampo não ficou legal, eu quero trocar o perfil dele. Não quero mais o perfil circular, eu quero que ele siga o perfil da minha correia. Então eu vou editar esse perfil e falar que eu quero usar o perfil externo da minha correia para que ele fique exatamente no mesmo tamanho. Então eu vou falar que eu quero usar esse círculo de referência e ele já vai ser projetado ali para cima, né? E agora as duas laterais, né? Vou falar que eu quero essa linha, vocês podem ver o preview ali, essa linha novamente, e confirmar a modificação. Então vocês veem que facilmente eu consigo alterar o perfil desse estampo. Vamos modificar a altura, né? Posso falar que eu quero uma altura maior, e como vocês podem ver ali ele modificando, né? Vamos deixar aqui, ó, 10 milímetros. E só que como 10 milímetros já é um valor maior, a gente pode alterar aqui, né, o ângulo de saída dele para que ele fique manufaturado. Ok, pronto, feito. Vou esconder a peça aqui. E é importante a gente colocar um aviso nessa peça para que o operador do cortador, ele não pise em cima, né, da chapa. Então vamos colocar um aviso. Vamos colocar aqui um aviso de não pisar. Vamos aumentar aqui o tamanho, então, aproximadamente 14 milímetros.
E então, vamos posicioná-lo aqui nessa parte superior. Vamos encontrar aqui a melhor forma de posicionar. Legal, acho que aqui está bom. E agora, com esse texto, a gente vai criar uma gravação, né, no nosso produto. Então, seleciono ali meu texto. E agora eu tenho uma gravação na minha chapa. Certo? Bom, mas apesar do aviso, né, não impede a gente de fortalecer realmente a nossa peça, deixar ela mais resistente. Então vamos criar mais alguns estampos aqui, a fim de fortalecer essa peça, né, esse produto. Então primeiro a gente vai criar um estampo aqui, ó, nessa aba. Então assim, ó, só clicar, vocês podem ver ali o meu estampo de reforço, né, eu vou alterar os valores dele. Falar que eu quero aqui uma profundidade de 10 milímetros, que ele seja circular e não quadrado. Eu quero que ele inclua raio interno e externo de 2 milímetros, um ângulo aqui de 30 graus de saída e uma espessura de 10 também, né, uma largura de 10. Vou confirmar e já está ali o meu preview na peça. Bom, eu posso clicar aqui em qualquer lugar, né, porque eu vou falar que eu quero não só um, eu quero que sejam 3 perfis iguais a esse, equidistantes. Então aqui rapidamente a gente já tem o nosso perfil de reforço, né? E vamos fazer algo semelhante, né, um estampo, só que agora de forma diferente, nessa aba lateral. Então eu vou criar algumas linhas aqui de referência, bom, do mesmo tamanho, né, elas vão ficar aqui do mesmo tamanho. Vou criar mais uma linha aqui interseccionando essas duas. E agora eu vou criar o meu reforço, simplesmente selecionando essas 3 linhas, né? Seleciona, seleciona, seleciona. Está aí o meu perfil de reforço. Bom, vou inserir aqui raios, né, interno e externo de 1 milímetro. E confirmar. Pronto, está feito. Está aqui já o nosso perfil de reforço. E vamos colocar aqui um alívio, um respiro aí, né, nessa peça, a fim de dar uma entrada de ar aí para essa peça. Então, simplesmente selecionamos aqui, né, como vocês podem ver aqui pelo perfil interno, né, ele reflete tanto no interno quanto no externo dessa peça. E temos aí o nosso produto acabado. Né, deixa eu puxar aqui o perfil de volta e agora vamos verificar como é que ele ficou, né? Está aqui ele no contexto do assembly, vamos ver ele agora no contexto do produto todo. Né, e vamos ver como ele ficou. Tá ali, ó, ótimo. Então, rapidamente aqui, com as facilidades do Solid Edge, nós criamos a nossa peça no contexto do assembly, né? Evitando interferências, fazendo da melhor forma e mais rápido possível o nosso desenvolvimento. Vamos agora desenvolver, né? A gente precisa documentar isso, né, para a produção. Então, vamos fazer o nosso detalhamento desse produto. Eu vou aqui abrir uma nova folha, né, de desenho e vou primeiramente aqui criar uma vista isométrica desse produto. Deixa eu selecionar o final 33. Ok. Bom, vamos lá. Eu quero uma vista isométrica. Eu quero que ela seja, está muito grande, né? Eu quero que ela seja 1:2. Vou posicionar aqui no canto. Vamos colocar ela aqui com shade, né, com preenchimento, para ficar mais fácil a visualização e o compreendimento dessa peça, como vocês podem ver aqui. E agora a gente precisa criar uma vista do blank. Ah, sim, para o blank, né, só mostrando aqui como funciona o blank aqui. Então, rapidamente, depois de projetado o meu perfil, o meu produto, eu posso obter o blank dessa peça para produção, né? Então, eu vou selecionar aqui a minha face de referência, né, onde eu quero que ela seja planificada.
E quando eu planifico, como vocês podem ver, ele já me dá as dimensões de largura e comprimento, né, que essa peça ocupa no Blank. Posso falar para ele também planificar os estampos, né, os repuxos, e ele fica marcado para mim onde o repuxo tem que ficar, né, onde ele é necessário. Então, voltando também aqui, facilmente com um clique, volto para minha peça dobrada. Tá, então agora eu vou salvar esse modelo, né, para a gente poder fazer a vista do Blank dele lá no nosso detalhamento. Antes eu posso mostrar, só mostrando aqui para vocês, a tabela de dobra. Como vocês podem ver, esse daqui é importante para a manufatura também, né? Falar qual é a sequência de dobra. Então, como vocês podem ver, ela está toda numerada aqui. Eu vou falar que eu quero que essa dobra aqui, que está número 3, eu quero que ela seja a primeira. Aí a segunda, aquela que está como número 4, eu quero que ela seja a dobra número 3. E assim por diante. Vamos falar que a 5 vai ser a 4, essa 7 aqui vai ser a sexta dobra, né, na sequência. Do outro lado aqui, agora vamos falar que essa dobra aqui de número 8, na verdade ela tem que ser na sequência número 6. E aqui 7 e 8, tá certo. Vou confirmar. Bom, vamos salvar aqui novamente. E voltando para o nosso detalhamento, vamos fazer a vista do Blank, né? Ok. Vamos confirmar, eu vou falar que eu quero a vista dela planificada. Bom, está muito grande aqui, vamos falar que é 1:2. Vista criada. Agora, a partir daí, com a vista criada, a gente pode dimensionar a peça, né, da maneira que a gente melhor entender, obviamente, né, para documentar isso para a produção. E aquela tabela ali de sequência dos raios, a gente pode puxar ela aqui para o detalhamento também, 2D, que é a minha lista de dobras, com as minhas sequências. E como vocês podem ver, ela está aqui, né, a sequência 1, ali ele informa o raio, o valor, e ele já está, ó, em todas as dobras, ele colocou a numeração da sequência, né, conforme a gente tinha definido lá no 3D. Então, lá, na dobra número 1, é uma dobra de 1,98 mm, ângulo de 90, direção para cima, e assim por diante.